sempre. Para iniciarmos, já que estamos aqui no CIELD, Leão Denis, vamos iniciar com o Pai Nosso. E eu peço para que a gente possa ter uma cadência e até uma concentração melhor de todos que estão aqui, que possam fechar os olhos e que apenas me ouçam, acompanhando em pensamento o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Meus irmãos, vocês estão vendo aqui o nosso curso prático de oratória. A nossa primeira proposta aqui para o Leão Denis é que nós possamos ter um curso rápido, a primeira etapa, mas que seja muito objetivo. Vocês vão perceber que no grupo do WhatsApp que nós criamos, eu já coloquei hoje à noite, antes de iniciarmos, praticamente um site, onde lá nós temos uma apostila, que serão os nossos 4 encontros. Um pouco eu vou mostrar aqui nos slides, para não ficar só na minha fala, apesar de estar gravado, mas eu gostaria, como sempre, isso é importante no oratório, de nós colocarmos uma frase. Essa frase de impacto, muitas das vezes, meus irmãos, se torna mais importante do que a nossa apresentação. Se tivesse alguém me ouvindo que não me conhecesse, a primeira coisa que seria mais interessante é ter uma frase de impacto. Porque a gente lembra, quando nós fomos pequeninos, que a história, que é algo que acaba atingindo o nosso coração, é que nos leva a ter isso em nossas memórias. Aqui diz, e eu deixei aqui, tem muito a ver conosco, o mar. Mas essa imagem pode te remeter a um pensamento um pouco mais de medo, de pânico, de uma noite leve tempestade, do desafio de encontrar rochas e até mesmo essas ondas que você tem que ultrapassar. Mas podemos também mudar as cores e se tornar um sol, um dia e um mar imenso de possibilidades. Esse é o nosso propósito. E aqui diz, aprender a falar é um caminho feito de coragem. Prática e pequenas vitórias, isso é que se constrói. Medo, friozinho na barriga, a gente vai ver no episódio de hoje que isso é natural. E é até bom que isso aconteça. Porque esse medo, esse certo pensar que vai dar tudo certo ou não, é que nos remete no passado a construir uma melhor apresentação, estudar, preparar o plano A e o plano B. Vamos supor, se nada disso aqui funcionasse, eu teria que estar preparado para sustentar só oralmente. Mas mesmo que não tenha nenhum recurso audiovisual, uma história, e principalmente a nossa comunicação, e nós temos 15 minutos aqui, essa é a nossa proposta. Não é fazer um curso de comunicação para nos darmos bem lá fora, numa entrevista de emprego, ou até mesmo uma apresentação de escola. Mas nós temos aqui o nosso foco, os 15 minutos. É pouco tempo que a gente tem para falar. E se a gente ficar só na leitura, nós podemos perder um tempo imenso de atingir o coração. Não é? Bom, aqui na abertura, primeiro Sepor. Eu, Luciano e mais trabalhadores da casa ficamos pensando, qual seria um símbolo do nosso curso? E acabou surgindo esse Sepor. É tão bonito, né? A Fiesp mesmo tem vários departamentos que são siglas. E aí veio o curso preparatório de oratória espírita, cursinho prático. A boca fala de que o coração está cheio,
aquele que está aqui, que não fez a inscrição, eu vou também compartilhar lá no nosso grupo, mas também temos aqui o código, né, o QR Code, que dá para você fazer a inscrição. Mas eu acho que pela quantidade aqui, pelo que eu vi lá no nosso site, lá no Simpla, todos fizeram a sua inscrição. E aqui nos coloca a primeira vez que eu pisei aqui, Centro Espírita, Centro de Estudos Espíritas Leão Denis. É aqui que a gente consegue, de fato, acelerar os nossos estudos. Tanto que nós vemos e ouvimos para a leitura, para estudarmos. E aqui, de certa forma, nos convida até mesmo a dar esse empurrão. Não importa a idade, até os jovens. E é tão bonito, né, Cris? Até inclusive o nosso jornal, que é desenvolvido pela geração que está vindo aí. Objetivo e o ponto principal desse nosso encontro de hoje é falar sobre o medo. O medo de falar em público. Qual que é, meus irmãos, em termos de estatística mundial, o primeiro medo que o ser humano tem medo, que tem pânico? Qual que é? Falar em público? Não é o primeiro lugar no ranking. Ser julgado, né? Oi? Medo de errar. Medo de errar. O julgamento do próximo. Crítica, né? Tem muito a ver com o nosso trabalho aqui. Eles nos procuram medo da morte. Quem tem medo da morte lá fora e não conhece, né, a filosofia espírita, quando conhece, começa a ter mais sentido. Ah, agora eu entendo. Por que eu estou sofrendo? Por que minha vida é dessa forma? E mesmo que eu perca as pessoas que eu tanto gosto, eu sei que isso não vai ficar no nada. Nós não morremos. Da mesma forma desse pensamento, é dizer, o medo não é um paradigma, mas sim um desafio para nós. O medo alimenta os espíritos do mal, não é isso? A gente sabe disso. O medo faz com que a gente tenha desmotivação para vencer os obstáculos. E a comunicação, se nós pensarmos, para cada um de nós, dependendo dos nossos pânicos aqui na frente. Eu, antes de dar aula, eu já tenho 20 e poucos anos de experiência de sala de aula, mas nos primeiros dias eu lembro que foi traumático. Eu lembro que quando eu tinha que ir lá na frente, no aniversário, para falar alguma coisa, nossa, quem que não sofre isso? Quem que não tem isso? Mas com a prática, você vai fazendo com que isso vai se diminuindo. Pilares do curso aqui: falar é servir, oratória é ato de caridade. Se você achar que é legal, já que vocês estão com bloco, colocar de repente aquilo que acha que a palavra é mais importante, para você fazer com que a sua memória já vá fixando isso, pode anotar. Por outro lado, tanto o slide como até esse conteúdo já está disponível para vocês aí no grupo, ok? Falar é servir. Quando a gente percebe que estar aqui na frente tem um sentido, que eu até esqueci do microfone, né? Acho que não vai fazer tanta diferença aqui que eu falo alto. Oratória é um ato de caridade. Falar na rua, falar no elevador, falar dentro de uma viagem curta do Uber. Muitas das vezes, uma palavra ou algo que a gente ouça pode fazer a diferença para um ou para outro. Imagine quem senta aqui. Falar é servir. Simplicidade é a chave. Para aqueles que estão no fundo, a verdade não precisa de palavras difíceis. A gente tem que ter um esforço de todo aquele acervo que nós temos aqui, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente possa traduzir essas palavras. Para aquele que é leigo no assunto, tentar fazer com que ela seja mais simples na compreensão. E qual que é a forma? O que eu posso falar lá na frente que as pessoas vão compreender aqui? A comunicação não é somente o ato de falar para os outros.
ou falar para uma plateia, mas sim como a plateia entende o que você está falando. Se você tiver um ambiente diferenciado, onde as pessoas tenham um vocabulário mais enriquecido, você tem que se moldar. Por outro lado, mesmo em lugares muito cheios de pompas, é a simplicidade que faz a diferença, é falar com o coração. E lembre-se, quando a gente faz essas 3 primeiras etapas, é a caridade que a gente quer pregar aqui. É as pessoas aí, como por exemplo numa igreja evangélica ou dentro de uma igreja católica, as pessoas saírem daqui falando assim: nossa, aquela pessoa lá do Leão Denis, ela falou uma coisa que foi para mim. Foi no meu coração, eu chorei, eu saí em prantos, porque parece que ela falou para mim. Como que você faz isso? Simples, nós somos só instrumentos. Pega piada aqui. Você não está sozinho. Amigos espirituais apoiam quem fala com amor. Olha quantos que nós temos aqui no Leão Denis, desde o primeiro tijolinho que foi montado aqui, e hoje a estrutura, os cursos, e quanto ainda, né, tem a crescer. Não só aqui, mas também no mundo digital. Essa aqui é a nossa vontade. Mas não adianta acelerar, tudo no seu passo. Simplicidade. A estrutura do cronograma do nosso curso, eu deixei lá, a gente tentou bolar uma apostila, mas às vezes fica difícil abrir o PDF no celular, enfim, e a gente conseguiu colocar na web, como se fosse um sitezinho lá, tudo gratuito. Inteligência artificial ajuda muito, mas você tem que saber como lidar com ela. E aí, 4 de maio, estamos aqui, o despertar, medo, vamos fazer um exercício de respiração e vamos ter um propósito aqui. Muita gente estava me falando nos bastidores, estava com medo de vir aqui no curso, porque de repente se tivesse que vir aqui na frente ia tremer, ia travar. Até eu mesmo ia travar. Por outro lado, não é essa a proposta. Eu contei até uma historinha lá quando eu passei na Fiesp, há muitos anos atrás, que eu realmente senti na carne essa pressão de ser colocado para falar. Por outro lado, não há proposta aqui. A gente quer elogiar, quer motivar, quer dar muito mais dicas para a gente aprimorar. Tenho certeza que tem gente sentada aqui que sabe muito mais do que eu, que é muito mais, que tem muito mais talento do que eu. Mas a ideia aqui é a gente compartilhar saberes. Essa que é a ideia. 18 de maio, a estrutura, roteiro, início, meio e fim. Dentro do material simples, objetivo, como eu venho aqui calculando, eu tenho mais ou menos 30 a 35 minutos para falar sobre o conteúdo. Depois eu vou fazer algo prático com vocês. Aí já tem gente falando assim, tem que levantar, calma. Não, a ideia não é isso. Vocês vão perceber. 1 de junho, corpo fala, gestos, olhar, postura. 7% está comprovado que são as palavras. As palavras que a gente coloca fazem sentido, mas são só 7%. 38% é daquilo que você consegue falar, da forma que você põe a postura da sua voz. Porque não somente falar, mas a forma cadenciada, a forma às vezes mais alta e até o silêncio. Chama a atenção até de quem está dormindo na plateia. E isso é importante, oscilar, senão fica chato. E o último aqui, aliás, o corpo fala. Os 50 e poucos % é o corpo que demonstra. Nós vamos entender nessa aula que desse eixo aqui da cintura até o queixo, é a região central do poder. É aqui que nós temos que concentrar as nossas dicas de comunicação. Mão, dependendo de onde você está, no púlpito ou ali. Nem para cima e nem para baixo. E aí você começa a perceber que ali é concentração. No início você pode estar até nervoso, mas tem algumas técnicas que a gente quer passar para vocês, que também fizeram sentido para mim, que me ajudaram a diminuir aquela tensão, a adrenalina. E o último, finalização, a grande entrega. Vai ter prova? Calma, tranquila, é online, tá? Mas a gente vai fazer de repente até uma coisa que é uma surpresa para vocês. A gente vai fazer um game no final com vocês aqui, usando o recurso aqui audiovisual. Bom?
coisas aqui que eu estou trazendo nos slides como conteúdo. Não vou ler tudo aqui. A ideia é trazer isso que vai ser compartilhado. Mas aquilo que é mais importante para a gente vai desmiuçar. Práticas e desafios. Nós teremos atividades online. É de 15 em 15 dias as nossas aulas. Mas eu criei aqui algumas atividades. A primeira, você vai gravar um vídeo de 1 minuto, lendo um trecho de um livro espírita. O foco é na dicção, na clareza, treinar isso. Precisa enviar? Sim, num drive, somente para eu e o Luciano e a nossa equipe que vamos estar analisando e dando feedback, de forma positiva, tá? Para aqueles que quiserem. Intervalo 2, vídeo de 2 minutos contando uma história sobre o tema designado, foco na naturalidade. Vocês vão ver o tema, que vai ser só no outro encontro, que entre esse intervalo 02, que vocês poderão enviar e receberão nosso feedback. 03, escreva um parágrafo de conclusão final e receba o feedback fraterno dos colegas. A ideia aqui é que na última aula nós teremos a oportunidade daqueles que são mais voluntários e de repente representar um grupo para vir aqui e falar sobre um tema. O tema vai ser designado, que vai ser dentro daquilo que a gente tem. Mas eu vou dar todas as regras, eu acho que já até tem nesse material que eu mandei para vocês. A boca fala do que o coração está cheio, não é isso? Muitas das vezes a gente ouve lá fora pessoas falando palavrão. E pessoas que a gente olha assim e não imaginava que, por exemplo, poderiam estar falando. Me assusta. E com certeza vocês devem presenciar isso. Em supermercado, em lugar público. Mãe falando palavrão na frente dos pequeninos. Eu não sei se eu estou desatualizado com essa comunicação, mas eu não concordo. Talvez a boca fale que o coração está cheio. Depois vai repreender os meninos porque estão falando palavrão. Mas o exemplo está em casa. Aqui, por mais que não somos perfeitos, a gente tem a responsabilidade de ir lá fora também, porque tem vários olhares, de a gente se policiar. O que a gente fala aqui, estuda para falar, nós estamos praticando. Muitas coisas eu aprendi com as leituras. Nossa, eu não tinha visto por esse lado. E aí eu comecei a mudar alguns comportamentos e tentar esforçar para levar aos outros. Nem sempre as pessoas ouvem, mas essa é a ideia. Quando nós temos 2 olhos, é para olhar mais. E numa apresentação, como por exemplo nós temos aqui, é colocar os nossos olhos para olhar a todos, para tentar colocar para quem está nos ouvindo que nós estamos vendo você aí. Não esquecemos. É colocar aqui também os nossos 2 ouvidos para ouvir as críticas e até mesmo onde nós podemos corrigir nas próximas. Quando você vai fazer e tem essas experiências e atividades no nosso material, para aquele que de repente quer se soltar mais, e aconteceu comigo. Eu fiquei gravando na frente do espelho, eu fiquei lendo algumas histórias e passando para pessoas que são da minha família. Por favor, me ouça e me dê um retorno se o que eu estou comunicando está legal. Ah, não gostei, não deu sentido, não foi engraçado, tal. Aí eu começava, de repente, a melhorar. Ou seja, ouvir, olhar, para quando falar, que é uma boca só, a gente fale com mais assertividade. Aí, professor, você falando de assertividade, se precisar desligar aí, assertividade, palavra difícil. Ser mais objetivo, ser mais claro, ser mais com objetividade naquilo que quer. Aula 1, despertar. Medo, inspiração, propósito. Já entramos nela. A arte de falar e consolar. Posso colocar aqui 3 palavrinhas para esse slide. Humildade, estudo e amor ao próximo. A oratória aqui, eu venho percebendo e tem a ver com a nossa vida lá fora. Não é exibicionismo. Não é querer mostrar conteúdos que às vezes as pessoas que estão aqui não estão muito interessadas.
nem saber o nosso nome, a nossa história, ou de repente de personagens que às vezes não é o nosso foco. Aqui dentro do CEAL de Leon Denis é o kardecismo. É isso que temos como regra. Se eu estiver numa empresa, existem algumas regras que eu tenho que seguir. Por outro lado, aqui, a humildade é o ponto. Quando a gente entra aqui, acabou a memória, poxa, acabou, eu apertei ali. Quando a gente sobe até aqui, a gente tem essa responsabilidade de mostrar isso. Por mais que às vezes a gente não é totalmente humilde, porque a vida de repente não nos tratou assim, ou nós não nos moldamos assim. Mas as dicas que a gente pode ter com os colegas, e até alguns materiais que eu vou compartilhar, se vocês tiverem tempo, vamos mostrar a importância, até do entrar no salão, né, de você sorrir, de cumprimentar com os olhos, porque às vezes a gente está ali, a gente não conhece quem está entrando, mas só de olhar a pessoa fala, nossa, a pessoa me viu. É igual você está num banco, está lotado. Eu já trabalhei num banco como caixa. Só de eu levantar a cabecinha e olhar para o último da fila, estou olhando você, vou te atender. Ah, já dá um sentido diferenciado. Não é? É, de certa forma, algumas coisas práticas que nos ajudam aqui. E amor. Amor. Quando você constrói isso pensando em atingir o coração da pessoa que está sentada nos ouvindo, são 15 minutos. Já diminui um pouco, porque você tem que fazer oração, né? E às vezes até mesmo os recados. Então, aproveitar, porque como sempre tem as regras aqui, né, Luciano? A gente respeitar aquele tempo é importante, para não complicar ou prejudicar os outros trabalhos. Às vezes tem que ficar sempre alerta nisso. O que é oratório espírita? Eu vou ler essa parte porque eu achei muito interessante trazer para vocês. A oratória espírita não busca convencer pelo grito, não é gritar. Não estou fazendo nenhuma crítica a nenhuma religião, mas não é gritar. Mas comover pelo exemplo e pela lógica. É tão legal quando alguém está ouvindo alguém aqui, quando alguém está ali fora, no nosso hall de entrada, e a gente vê que a pessoa cumprimenta, está ali sempre prestativa, não é? E a gente vê o quanto isso é levado a sério aqui no Leon Denis. Que a cada pessoa que está entrando aqui já tem aquele incentivo de começar a estudar, de começar a ser voluntário nos trabalhos. E quando a gente tem esse objetivo, esse propósito, a gente começa a perceber o quanto isso é importante, quantas atividades a gente pode fazer, mas não pode ficar tudo na mão, né? Ou na carga de somente alguns. É por isso que aqui a convocação da comunicação é para todos os trabalhos que devemos ter. Eu mesmo consegui pegar mais um dia aqui para vir hoje aqui, né, Cris? Né, João? Estou aqui. Não está fácil, quase que eu não consegui sair da empresa, mas deu certo. E o antes de você nos bastidores faz um bom sentido. Eu lembro até mesmo de todos os colegas aqui que eu tenho o privilégio de estar ao lado nas terças-feiras. As anotações, de repente o plano B, e quando às vezes algo de repente percebe que não está dando muita atenção às vezes na leitura, está um pouco mais complexa, para aquele público que está nos ouvindo naquele horário, a gente já sai e começa a falar da própria boca. E aí eu percebo que as pessoas acordam mais e parece que atinge mais o coração. E aí a gente lembra, a gente não está sozinho, nós estamos falando com o coração, a espiritualidade nos instrui para isso. O verdadeiro orador espírita une a sensibilidade do coração ao conhecimento sólido da mente. Razão e emoção. Razão e emoção. Não é uma fé cega, é uma fé raciocinada. Tornando-se um canal limpo para que a mensagem chegue sem ruídos aos ouvintes. Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito. Tenho um monte de problemas e erros. Mas a gente quer aprimorar cada vez mais. Ser orador espírita se vê como instrumento de luz. Eu coloquei até uma cor diferente. Instrumento de luz. Por isso que nós, quando estamos avançando nos estudos, e até mesmo nas ruas ou no trabalho, e alguém nos pede um conselho, e a gente dá, parece que faz sentido para aquela pessoa. Ela começa a mudar. Até para os nossos filhos, até para familiares, que às vezes precisa bater a cabeça na parede para acordar, mas depois vai fazer sentido.
mas de tocar almas com verde amor, verdade e amor, quando o coração está em sintonia com o alto e a mente preparada pelo estudo, a palavra flui naturalmente como bálsamo para quem ouve. Voz do coração, mas cérebro estudioso. Por mais que a gente não tenha muita motivação ou preparação para a leitura, comece a ler os livros que de repente te chamem mais atenção, mas coloque como uma disciplina: eu tenho que ler uma página, sei lá, por semana, uma página por dia, e coloque uma disciplina como se fosse escovar os dentes. Você vai perceber que isso vai adentrar dentro do seu comportamento e vai se tornar um hábito saudável. Às vezes até mesmo existem alguns recursos, depois eu vou compartilhar, de você fazer o e-book, né? Você começa a ouvir alguns livros, audiobooks, e às vezes em alguns trechos você começa a ter já alguns conteúdos legais para aproveitar aqui. O medo e a responsabilidade. Você não está sozinho na tribuna. Nem vou adentrar nesse slide porque nós já falamos sobre isso. Se você tem um propósito, você vai ser eliminado. A tríplice missão do orador. 3 pontos importantes: esclarecer, consolar e instruir. Quem entra aqui quer esclarecimento, quer alguma coisa que, nossa, eu não sabia disso. Ah, quer dizer então que existe vida após a morte? De uma forma bem entre aspas? Nossa, então eu estou sofrendo porque eu fiz mal em outras vidas? Nunca tinha parado para pensar nisso. Quantos evangélicos vão em cursos espíritas para aprender o que nós estamos fazendo aqui para nos criticar? Mas depois eles se convertem em espíritas, né? Muitos deles. Consolar os corações que chegam aqui, que precisam de paz, que precisam até mesmo do tratamento de desobsessão. Então, aqui, a palavra intuída de uma forma simples, para chegar no coração daquele tema, são temas maravilhosos aqui, realmente fazem sentido. E instruir. A espiritualidade nos faz essa observação. Não adianta a gente querer só chegar aqui e falar se não tiver o esforço para aprender. Não é? Não só ouvir, de repente, um curso, sem ter as suas anotações, sem ter ali a prática, de repente, em casa. Até no Evangelho no lar é uma experiência fabulosa para a gente já criar nos nossos filhos, eles estando lá, da importância da leitura, da importância da mensagem, da importância de colocar isso todos os dias. Isso fez sentido para mim e para os meus filhos. O perigo da vaidade, esse é o maior obstáculo. Quantos espíritos caíram em precipício? Quantos espíritos das falanges do mal conseguiram de repente derrubar alguns colegas nossos espíritas por causa do orgulho? Porque eu de repente estou numa tribuna, porque de repente estou à frente de um trabalho. Não, a humildade sempre tem que estar. Por outro lado, não é chegar de chinelo, né, de uma forma relaxada, porque aqui não precisa, mas eu até acho que é bacana o que os evangélicos, nossos irmãos, fazem. Eles colocam uma vestimenta, né, por Cristo. Por que nós espíritas também não se preocupamos em estar aqui mostrando um pouquinho, pelo menos, de uma compostura, né? Não precisa ser roupa cara, chique e tal. Por outro lado, a quem está aí, vocês sabem, muito mais do que eu, o primeiro julgamento que a gente faz é o visual. De dar uma olhada, de repente a gente fica quieto, não vou falar nada, né? Não posso criticar, sou espírita, não posso. Mas já dá um pré-julgamento. Se você tem mais ou menos alinhado, a pessoa, poxa, legal. Né? O cuidado que você tem, de repente, de estar aqui à frente, paramentado com a roupa correta. O verdadeiro sucesso não está nos aplausos, mas nas transformações silenciosas. É aquilo que eu falei e aqui só veio reforçar. Quando alguém sai e de repente fala com alguém, ou até às vezes para você mesmo, que tem a oportunidade de estar aqui. Nossa, parece que você falou aquela palavra, aquela história foi para mim. Se encaixou direitinho. Aí chora. Aí você fala, Deus, obrigado. Né? Porque a gente é só instrumento.
Quando eu tenho a oportunidade de estar lá no passe, as pessoas falam obrigado. Não agradeça a mim, a Deus. Nós somos só instrumentos daquilo que temos que passar. Não é isso? E a humildade é a chave. Boa oratória depende de bom conteúdo, inspiração facilitada pelo conhecimento, estudar a codificação espírita. Quem não lê não fala com solidez. Essa é uma preparação intelectual. Eu achava que eu nunca ia conseguir ler o Pentateuco, mas com o meu velhinho pai, eu consegui, de repente, desvendar como? O Evangelho no lar. Porque se você for de página em página, marcando ali com marca-página, e você do início até o fim, você acaba, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, todos nós começamos com ele, e depois vai Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e outros mais. Não é? Isso faz um sentido porque você já está compartilhando com quem está contigo lá. Isso para mim fez muito sentido. É lógico que tem algumas leituras que são um pouco mais difíceis. E aí vem alguém da família para traduzir. Crianças, a criança não pode aproveitar. Estou fazendo já um merchan do Evangelho no lar, né? Mas a criança tem um desenho. E às vezes tem materiais bacanas. Eu lembro, a minha netinha mesmo ali ficava ali desenhando. E hoje ela chega todo dia de manhã em casa, que a minha mulher que está aposentada agora está cuidando dela, tem o privilégio. E a netinha fala: vovô, onde que está aquela Bíblia do bebê? Aí ela pega lá nos seus 3 para 4 anos, está aprendendo, ela começa a ler uma página que é simples, mas ela lê. E ela marca, deixa para outro dia. Olha o que é isso, é um incentivo. Não é? Então, às vezes tem histórias, experiências, que a nossa intuição, o nosso mentor fala, talvez seja o momento de falar. E talvez para alguém faça sentido ele nos ouvir, desde que encaixe no nosso tempo. Bom, por falar em tempo, palestra começa antes do discurso, sintonia. Aí eu entro aqui, vencendo o medo, sintomas comuns, boca seca, coração acelerado, tremores, mente em branco, suor frio, são reações naturais do corpo. Existem até algumas dicas quando você tem um branco. O que eu faço? Todo mundo tem branco, eu também às vezes tenho branco aqui. Existem palavrinhas que ajudam a você, de repente, ganhar o tempo. E às vezes até beber um pouco d'água. Como eu estava dizendo, aí o assunto vai. Se tem a ver com o tema, isso você não vai esquecer, você acaba seguindo. Muitas das vezes você tem que repetir um pouco. E aí você, lembrei, agora vai. Mas é igual o músico. Quem é músico aí, levanta a mão. Músico. 1. Só nós 2? 3 também? Boa. Às vezes você está ali e você erra uma nota. Se você está ali numa plateia, passa por cima daquilo, porque nem todos vão perceber, né? Se você errou aquela nota. Então é mais ou menos assim. Segue. O importante é o contexto. Técnica de respiração, ancoragem. Isso aqui que eu gostaria de fazer com vocês aqui nesse nosso exercício. Agora é 7h40, não é? Eu tenho 20 e poucos minutos. Então o que eu vou fazer com vocês aqui? Que a gente possa fazer juntos. 01. Nós vamos inspirar pelo nariz por 4 segundos. Tá? Espera aí, só primeiro que eu vou só ler e a gente vai fazer junto. Só que aqui nós temos que pensar que a barriga sobe. É meio diafragma, não é? Não é só pulmão. Inspire pelo nariz por 4 segundos. Se não der, faz menos, né? Tem todo mundo ter o preparo. 2. Segura a respiração por 2 segundos. A energia vai se distribuir. E no 03, expire lentamente pela boca por 4 segundos. A tensão se libera. É 4, 2, 4. Não tem nada a ver com a Copa aí, classificação da seleção brasileira, mas é 4, 2, 4. Então eu vou fazer com vocês. Vamos inspirar. Segura 2, solta pela boca. Vamos lá. 1,
Inspirando. 1, 2, 3, 4. Segura. Solta pela boca. Calma, devagar. Se não der, faz menos. Perceba aqui. Vou fazer aqui. Essa é uma preparação prévia se você está muito tenso. A adrenalina está lá em cima. Você está ali nos bastidores é para entrar. Ou antes de entrar aqui no Leão Denis, você já tem aquele horário para falar. Até aqui, atenção, se você tiver num momento ali que a adrenalina, você está percebendo que sua mão está tremendo, você às vezes pode usar esse recurso de não sair daqui e fazer assim. Não aperta muito. Mas de repente ali você já segura um pouco a atenção. Às vezes até mesmo isso é muito utilizado, não é? E depois você solta. E você percebe. Colocar a mão no bolso não é indicado. O que mais? Cruzar não é. Colocar aqui também não é indicado. Mas são coisas que às vezes naturalmente, que a comunicação nossa é simplificada. É a gente ser o que a gente é. Até a postura de voz pode mudar. Desde que você queira. E é treinamento, é prática. Eu já cheguei a impostar a minha voz no momento de uma formatura que nem eu depois sabia que era minha. Ou seja, depende da prática, da forma que você quer. Mais uma vez. Esse é um exercício que pode fazer sentido para alguns e outros não. Mas é uma técnica. A respiração é importante. Até mesmo quando você falar com a respiração, você pode aproveitar nesses momentos. Irmãos, quero falar uma coisa muito séria para cada um de vocês. Já respirei. Vocês têm um futuro promissor. E isso está escrito por cada um dos mentores aos seus lados, que comunicam isso. Não importa o tempo, não importa o prazo. Porque só de vocês estarem aqui, não pelo curso, mas pelo propósito de melhorar a cada dia na comunicação, e não é defendendo o curso mais uma vez, mas é defendendo com uma única ação, nós podemos melhorar a nossa simplicidade, a nossa humildade, o nosso contato com as pessoas, a nossa simpatia e aquilo que Cristo sempre nos fala: fora da caridade não há salvação. Quer melhor condição de a gente se comunicar melhor? É através de nosso corpo, o nosso sorriso. Tem pessoas às vezes que não sorriem. A vida só te colocou assim. Mas começa a fazer o exercício, começa a praticar e começa a perceber o quanto isso aqui, a vida vai te dar também esse sorriso. Tem pessoas que são amarguradas, não vão te traduzir isso. Mas é aquilo que eu ouvi num vídeo antes de vir para cá. Se A faz uma coisa ruim para B, e B reage na mesma proporção na vingança, cria-se um grande elo de maldade, de crueldade, de vingança, não é isso? Se A, outro exemplo, faz um mal para B, mas B ignora, perdoa, esquece, engole, bota um copo de água na boca e não explode. Percebeu que é isso que Jesus está dizendo? Não vai ter nexo, não vai ter ligação de maldade, nenhum obsessor vai cutucar você, porque você fez aquilo que Jesus pediu. Se na cruz ele perdoou, por que você não pode perdoar um palavrão, ou algo que ele te xingou, ou uma coisa que é mentira? Se é mentira, esquece. Se tiver que provar, prove juridicamente, né? Mas lembra. Agora, esse aqui eu fiz um print daquilo que eu coloquei antes de vocês chegarem aqui, que é a
apostilinha web, né, Luciano? Tem tudo lá, do encontro 01 até o nosso 04. E aqui fala sobre esse nosso trabalho prático hoje. Eu tenho com volta de 20 minutos e gostaria, de repente, de poder ter essa oportunidade com vocês, que a ideia é a prática também. E aqui coloca, para deixar um pouquinho maior, compartilhe em 60 segundos, contando uma história curta ou ensinamento de Jesus. O foco na coragem e naturalidade, não na perfeição. Qual que é a proposta hoje dessa parte prática, desse primeiro momento nosso? Eu não vou escolher ninguém, não vou colocar força aqui, né? Até porque eu sei que muitos aqui têm essa facilidade de vir aqui e de a gente aplaudir com certeza e talvez falar melhor do que eu. Por outro lado, a ideia é, em 60 segundos, em 1 minuto, se tiver alguma vontade, se de repente quiser um pouco de tempo para a gente, de repente, pensar em alguma história, em algo, tudo bem? Posso dar aí, de repente, 2 minutos, e aí depois eu vou perguntar, quem gostaria de vir aqui na frente para ter esse momento de coragem, naturalidade, não perfeição, falar com o coração? Frio na barriga é normal, as borboletas no estômago são naturais, é seu corpo se preparando para o momento. Tudo tem que ter algo que reaja, né? E até mesmo os momentos difíceis, os momentos que nos colocam às vezes numa pressão, é que nos fazem melhorar. Quantos oradores vocês vão ver aí no YouTube falando, eles contando a história, eles eram nada em oratória e comunicação, eles eram zoados, eles sofriam bullying na escola e às vezes como adolescentes, mas aprendendo a técnica, tendo atitude, começaram a se construir. E olha que não fica só aqui. Eu falei que a proposta é para cá, mas lá fora, como que a gente pode ter um reconhecimento profissional se a gente não aprender a comunicar? Como que a gente vai ter ajuda do próximo ou de outras pessoas se a gente não tem o tal do networking? E networking é saber lidar na comunicação com as pessoas. Não é só ligar, mandar zap ou falar com a pessoa quando você está precisando. É saber que estrategicamente, opa, essa semana eu preciso passar na casa do João, do Marcelo, tal, preciso fazer um contato, às vezes um parente, né? Me perdoar, me pedir desculpa de alguma coisa. Isso é importante, é comunicação. O jovem que às vezes é tímido na escola, ele começa, preciso mudar isso. A comunicação dele vai ser mais percebida ele na escola, ele no pátio, ele lá fora e até para o trabalho, o primeiro emprego. Então a comunicação está em tudo. E isso vai fazer uma diferença até quando nós desencarnarmos, não é? A gente vai ter que contar a nossa história e dizer o quanto a gente está preparado para os nossos outros desafios. Até na oração, quando você ora e se comunica com Deus com muita vontade, a diferença que faz, Ele te atende, não é? Deixei 2 minutos falando aqui, já tem voluntários, ou voluntária, ou voluntário? Boa! Você consegue vir até aqui, nós? Nos dar o brilho da sua voz? E dica de ouro, se esquecer, diga, pois bem, como estava dizendo, e continue com tranquilidade. Algumas palavras, né, algumas dicas que são importantes. Melhor. Prefere o microfone? Isso. Qual que é a proposta? Levanta. Aí nós colocamos 1 minuto, conte uma história curta, um ensinamento de Jesus, aquilo que a senhora achar que o seu coração quer. O foco aqui, para todos nós, é a coragem e a naturalidade da senhora.
não é perfeição. Então, se a senhora quiser falar algo que a senhora queira falar de você, de uma história ou de alguma passagem de Jesus, fique à vontade. Eu sei que conteúdo, eu sei que a senhora tem bastante. Jesus vai não. É importante realmente, Chega até aqui. a gente vem observando, e quando a gente tem um pouco mais de idade, e aí você pensa assim, meu Deus, está chegando, será que está chegando perto da minha partida? Então a gente sente aquele desejo muito grande. Você acorda, e aí, às vezes aconteceu alguma coisa até na véspera, que quer te entristecer, mas você sabe que se você entristecer, reclamar, vai piorar. Então eu tenho tido assim, eu tenho pregado para os filhos, para os netos, no ônibus, lá na praça, onde eu estiver. Não guarde raiva, não guarde tristeza, não guarde mágoa, sorria. E como ele disse, deixa para lá aquelas coisas que as pessoas nos fazem às vezes, né? Palavras às vezes difíceis, aí na hora você tem aquela sacudida no coração, já dá, a gente não é santo realmente, e na hora dá raiva, né? Que a pessoa às vezes fala coisa pra gente, mas em seguida você pensa, pra quê? Pra que eu vou retribuir? O que eu vou ganhar? E vou dizer mais para vocês, né? Vou fazer 85 anos nesse de julho agora. E eu tenho nos meus dedos, aqui, eu tinha uma obstrução, nessa veia principal aqui, que agora não me recordo o nome. E aí o médico, isso já faz uns 5, 6 anos, ou mais até, falou assim, olha, operar é uma cirurgia meio delicada, você já está mais de casa, papá, né? Aí então ele me disse, se eu me importava, que na beirada do meu pé ia sair muitos vasinhos. Eu falei assim, ué, se o senhor acha que eu tenho condição de operar e tem essa opção, então eu quero ela. E agora eu olho para o pezinho que está meio roxo e falo assim, ô danadinho, que você me ajudou. E eu não me importo que o meu pé, entre aspas, esteja feio, me salvou. E assim eu quero deixar com vocês essa lição. Não vale a pena retrucar nada. E a gente consegue, por mais assim nervoso que a gente seja, sabe, que aquele que a gente pensa e já fala, já dá o troco na hora, para quê? Para quê? E aí a pessoa até se enfesa, às vezes você não vai falar nada, né? Mas para quê? Para brigar mais? Aí diz quando a pessoa está brava, ela fala, você fala, ela fala, você fala, não tem fim. E principalmente quem tem criança pequena. Eu tenho um sobrinho e tiveram em casa até esse fim de semana. Eu estou conseguindo convencê-los, porque ela pega a criança, está brava, pega a criança assim, fala, para, e sai, assim, o carrinho vai com os pezinhos assim, ai meu pé. E ela, cala a boca. E o meu sobrinho tem um defeito que ele fala assim, não faça isso que você vai apanhar, você sabe o que é apanhar, né? Falei, então, ensina ele assim. E guarde, se você viver até você ter neto, ele ter filhos, ele crescer, casar e ter filhos, não se espante que ele vai fazer assim para os filhos dele. E tenho até uma confissão a fazer, posso? É uma tristeza que eu tenho, que eu bati, acho que demais nos meus filhos, 3 filhos. Porque minha mãe criou assim. Eu fiz das tripas coração para não apanhar dela. Eu fui apanhar dela, eu já tinha meus filhos. Um dia que eu dei uma resposta mal, ela me deu um tapa, até cortou aqui um pouquinho. Falei, mamãe, a senhora me bateu.
Ela falou, meu Deus, vem perguntar. Então ela falava, ela bateu muito no meu irmão, nos meus dois irmãos, eu acudia a eles, depois ela caía desmaiada, incorporava no espírito. Eu acho que eu já era espírito. Ela tinha uma Nossa Senhora assim, grande assim no altar, e eu ia e conversava com a Nossa Senhora, naquele tempo, né, imaginando entender que as figuras, as estátuas não resolvem nada. Mas eu olhava e pedia para a Nossa Senhora que acalmasse a minha mãe, porque eu não conseguia tirar ela. Ela ia batendo, batendo, até que ela desmaiava. E eu bati também muito nos meus filhos. Já pedi perdão muitas vezes e quero que Deus me dê na próxima vida os três para ensiná-los, conversando e dando exemplo. Obrigado. Mas, pode. Vocês imaginam quanto tempo eu espero para sair de casa? Eu ia falar isso. Mas, 1 minuto? Vou cronometrar, hein? Gente amiga, eu confesso para vocês que quando eu tive que fazer a preleção das 8 horas, eu falei, né, para quem que eu vou falar? Às 8 horas não tem quase ninguém. E eu comentava isso com quase todo mundo, né? Aí alguém me chamou a atenção. Sempre tem alguém do nosso lado. Sempre tem alguém que nos ajuda. Não importa se tem uma pessoa, mas nós sabemos que de 12 desencarnados, isso aqui está lotado. Há muita gente que a gente fala, eu estou falando para o enganado. Jamais. Muitas vezes, os desencarnados que aqui estão presentes são mais necessitados da nossa interação, da nossa preleção, do nosso conhecimento. E o nosso conhecimento é baseado no coração, na lei do amor, na lei da verdade. E eu me senti abençoado o dia que eu entrei nessa casa, que eu fui bem recebido por todos. Eu me senti filho amado de todos vocês que estão do meu lado. Muito obrigado. Muito obrigado. Último agora. Olha, posso falar uma coisa? Alguém encaixa a palavra dela. Eu quero dizer para ele, eu só faço o Evangelho, sempre das 2. Olha, e das 20 horas, geralmente, é o que tem um compromisso, porque tem muitos trabalhadores da casa. Então, se você falha ali, né, tem uma pressão. Último. Então vem, Fabiola. Então fala, Fabiola. 1 minuto, Fabiola. É isso? O Luciano está contando. Não? Para me ajudar, vocês sabem que eu tenho um problema muito sério com essa infantilidez, né? Eu vou falar da passagem da mulher hemorrágica. Vocês acharam que eu ia brincar, né? Todos aqui conhecem essa passagem, certo? Então, estava a mulher, Jesus estava passando com a multidão toda, e essa mulher queria muito. E Jesus
curasse ela. Eu vou falar com as minhas palavras, ok? Aí ela estava toda fiz, ela falou, eu queria nem que for a sombra para que Jesus me cure. Aí Jesus estava lá, passando lá com os apóstolos e tal, ele falou, opa, alguém me tocou. Aí os apóstolos falaram assim, ô mestre, todo mundo tocou no Senhor. Ele falou, não, essa pessoa que me tocou, isso é uma virtude. Aí a mulher tocou, ele parou, olhou, a mulher hemorrágica tocou nele. Ela curou na hora. Pergunto a vocês, por que ela foi curada na hora? Pela fé. Porque ela acreditou. O que falta em nós para fazer uma bela aula de oratória com o nosso querido Fiori? Fé. Acreditar em quem? Ela acreditou nela, em Jesus, certo? Isso falta para nós. Não precisa ter borboleta minha, agora está borbulhando para caramba. Ok? Nós vamos ter que acreditar no Fiori. É, mas é verdade, tá? Muito obrigada, peço desculpa pela Olha que importância, né? Isso a gente vai aprendendo uns com os outros. A cada momento a gente aprende, a cada oportunidade você vai somando a importância da longevidade, do amor, né? De não tropeçar e cair. E principalmente desse roteiro que a gente vai ter lá na aula 02. E eu sempre costumo usar, às vezes nas anotações do papel, eu sei que todos os colegas também fazem isso, para a gente não esquecer. E dentre os pontos que eu coloquei aqui, um deles eu esqueci de fazer no início. Eu gostaria de fazer agora. É a nossa foto, a foto de todos nós aqui, né? E geralmente eu esqueço disso. Momentos bons, momentos agradáveis que a gente tem aqui de compartilhar, e aí é uma coisa que marca para a gente, que fica como recordação para todo sempre. Daqui anos e anos, de repente essa foto pode ser colocada aí na parede para as outras gerações. Olha, nossa, o meu bisavô está aqui, né? Mas eu vou mandar foto. Boa! Bom, para nós finalizarmos, dentro do meu tempo aqui, 8h05, nós começamos 5 minutos depois, esse material vocês vão receber. Aqui tem um exercício prático, o porquê. Por que eu quero servir através da palavra? Guarde esta frase como sua bússola. Esse material vocês vão receber lá no grupo, então quem não está conseguindo enxergar aí, vou lembrar que no episódio 2, é que tinha conteúdo, falei, que jeito que eu vou deixar essas letras? Se ficasse muita letra grande, de repente eu não ia ter proporção. Mas eu percebi que faz sentido mesmo, né? De repente é melhor dividir mais slides com letras garrafais. Escreva a sua resposta, guarde como bússola, compromisso pessoal. Não tem que mandar para ninguém, só coloque isso para você, tá? No seu aplicativo aí, do celular, no papel. O que vocês vão perceber, para mim fez sentido. Eu fui escolhido para trabalhar na área de contabilidade financeira. Não tinha que se preocupar com comunicação. O meu pai falou, vai esse negócio de uma forma bem democrática, vai fazer, ponto final. Né? Bem democrático. Mas depois eu percebi, poxa, eu gosto de comunicar, de falar, muito falante, acho que tem a ver com a minha mãe era assim. E aí eu fui fazer cursos na área de marketing, comunicação. E lidar com pessoas, ter paciência com pessoas era uma coisa que eu tinha, diferente dos meus outros colegas. Falei, pronto, eu vou trabalhar no saque mesmo, né? Sistema de atendimento ao cliente, porque tem que ter realmente paciência. E aí fez sentido para mim. Mas a comunicação e o propósito está dentro de você. Por que eu quero servir através da palavra? Jovens, qual que é o seu nome? Oi? Dante, no seu currículo, no seu primeiro emprego, se você colocar lá, entre aquilo que você vai ter de experiências na escola, você tem assim, atividades sociais. Não é?
Você coloca lá, eu trabalhei no Centro Leon Denis, ajudando, de repente, como assistente de um curso, ou entregando cesta básica, organizando cesta. Sabe que isso tem um valor enorme. Olha lá, editor de jornal. Isso já entra dentro das suas atividades sociais, voluntárias. O cara não quer nem saber se você já trabalhou, ele te contrata. Ou seja, a forma como você se comunica. E às vezes o jovem esquece de colocar isso. O patrão contrata porque ele tem coração. Ah, mas ele não tem muita comunicação, não tem muito espírito profissional. Mas eu quero ele, eu faço ele aprender. Atitude, né? Já mostrou isso. Aí nós vamos aqui. Obrigado e boa jornada, parabéns por embarcar nessa jornada, que sua voz seja sempre instrumento de luz e consolo. Aqui tem o meu e-mail, vocês vão receber. Aqui tem o CELD, tem até um site, www.celd.com.br. Nem sei se tem esse site, mas eu coloquei aí. E aí fica, né, de certa forma, essa imagem ou esse vídeo dizendo: a cada momento que a gente tem ali da oportunidade desse néctar de conteúdo e a gente conseguir compartilhar, a gente vai fazer florescer cada vez mais, não é? É o Espiritismo, é o que Jesus nos coloca, não importa a religião, mas levar a palavra de forma de coração, não querendo dinheiro em troca, levando realmente aquilo. E a palavra pode fazer muito. Não só o nosso momento aqui, não só o momento que vocês estão representando, né, a cada um de nós lá, mas também, de repente, lá na frente. Quem sabe um dia, né, Cris, João, a gente possa ver, Luciano, um material ali que as pessoas, no Google, quero ver algumas coisas ligadas ao Espiritismo. De repente tem lá algo do Leon Denis falando, olha, tem uma coisa aqui para a gente assistir, um podcast, a interação entre os colegas espíritas de outros centros, que eu acho que é uma vontade de todos nós. Não é fácil, mas pode acontecer. De repente esse é um propósito. Bom, então, muito obrigado a todos. E tenha uma semana maravilhosa.